Olá, tudo bem? Eu sou a Bárbara e junto com Leonardo Araújo da Mata e Leonardo Santos Mendonça, a gente vai falar um pouco sobre o seminário de avaliação e troca de rolamentos da matéria de sistema de manutenção. Bom, para dar início, eu vou entrar um pouco mais sobre as classificações dos rolamentos. Então, a gente pegou quatro desses rolamentos para explicar um pouquinho melhor sobre eles. Inicialmente, a gente tem o Esfera, que é o mais comum encontrado no mercado, que é usado para aplicação de alta rotação e baixa carga, como motores elétricos e microeixos. A gente também tem o rolamento de rolos, que possui maior área de contato, suportando cargas elevadas em equipamentos industriais. Também temos os axiais, que é projetado para suportar cargas axiais, comuns em mesas giratórias e engrenagens planejadas. Também temos os lineares, que guiam movimentos retilíneos precisos, e são mais para máquinas CNC e trilhos industriais, mas para algo mais preciso mesmo. Bom, qual é a durabilidade desse rolamento? Quando se fala de equipamentos rotativos, o princípio desses componentes é o rolamento. E ele tem uma vida útil pré-estabelecida pelo fabricante. No entanto, existem diversas variáveis que reduzem a vida útil desse rolamento e devem ser observadas. Elas são as suas cargas de dinâmica, a carga equivalente, a rotação e o fator S SKF, que considera o fator de contaminação do ambiente. Então, significa que se tiver muita água ou outras coisas, pode ser que prejudique, ela entra nesse valor porque vai prejudicar a rotação daquele rolamento. Para o fator de ajuste, conforme também o catálogo SKF. Para determinar a hora de trocar o rolamento, antes de tudo deve saber a sua vida útil determinada pelo fabricante. E também a gente pode estar calculando essa vida útil caso a gente não tenha mais acesso àquela fórmula. Existem duas fórmulas de se calcular a vida útil do rolamento e determinar se já está perto da hora de trocar. A primeira é por revoluções, conforme o catálogo SKF é definida por essa fórmula aqui embaixo, ou também. E a segunda é para a velocidade constante. E assim a vida útil pode ser expressa em horas de funcionamento, com a fórmula aqui apresentada no slide. Entretanto, as variáveis acima são fatores que influenciam na dinâmica da vida calculada do rolamento. Por esse motivo, o cálculo é realizado com 90% de confiabilidade. Então, ele não é 100%. O ideal mesmo seria ter ali a fábrica mandando para a gente qual que é o tempo útil daquele equipamento em condições perfeitas. Tá, e qual que é a importância dessa vida útil para a gente saber na hora de trocar o rolamento? Os rolamentos, eles têm uma vida útil definida e devem ser trocados quando atingem tempo. Por exemplo, no setor automotivo, isso é medido por quilômetros, enquanto na indústria, fatores como condições de trabalho podem antecipar a sua substituição. A experiência do mecânico é crucial para identificar sinais de falha, como vibração excessiva, aumento de temperatura e ruídos anormais. A manutenção planejada prevê a troca no tempo estimado, mas pode gerar custos desnecessários ao substituir rolamentos ainda em boas condições. Então, é preciso saber qual que é a durabilidade para não ter essa troca antes do tempo. Porque com essa troca antes do tempo, a gente acaba gastando mais dinheiro do que é necessário ali para aquele rolamento. Olá pessoal, bom, me chamo Leonardo Mendonça e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a importância da vida útil na hora de trocar o rolamento. Bom, vou explicar primeiro o que que é a vida útil. Não sei se alguém para trás já explicou, eu acredito que sim, mas eu vou explicar de novo porque não custa. A vida útil, ela é fornecida geralmente pelo fabricante, e ela pode ser determinada por alguns tipos de vida útil, né? No caso de carros, essa vida útil ela é determinada por uma quantidade de rotação medida em quilômetros, ou seja, um carro de tantos em tantos X quilômetros ou X mil quilômetros, ele tem que conferir, fazer pelo menos um check-up ou já trocar os pares de rolamentos. Então, a própria empresa que fabricou os rolamentos já deu um prazo de vida útil desses rolamentos. Lógico que não é sempre assim. Rolamentos, por exemplo, de uma máquina, como
Um equipamento de fábrica não tem como você determinar claramente qual vai ser o tempo de vida útil dele, porque existem diversas condições que influenciam diretamente nesse tempo e nessa utilização dele. Então, é dado uma recomendação média de acordo com de acordo com as condições que você utiliza o rolamento, mas recomenda-se principalmente equipamentos que você faça a vistoria e que você confira sempre como está acontecendo esse desgaste dos equipamentos, né? Dos rolamentos nos equipamentos. Então, para alguns equipamentos é mais fácil, como o dos carros, algum a X mil quilômetros você troca. Para outros equipamentos é um pouco mais complicado, principalmente para equipamentos que têm rolamentos internos. Não dá para ficar parando máquina sempre, então tem que ser feito um acompanhamento muito de perto nisso, para determinar dentro da fábrica, dentro das suas condições, quando os seus rolamentos daquela máquina precisarão ser trocados. Isso daí é trabalho para uma pessoa que cuida da manutenção, que é o que a gente está estudando, que faz a preventiva, que faz a preditiva, né, mas ainda faz a preditiva, que prevê, baseado nos resultados passados, quando que esse rolamento vai ser trocado, qual será a vida útil do rolamento dentro da empresa. Bom, vou passar aqui, que a gente vai falar um pouco dos sintomas, né? O que que esse rolamento apresenta que pode indicar para a gente que ele está desgastado, que ele está até quebrado. Bom, um rolamento que não está operando em condições normais, ele tende a vibrar mais. E não é um pouquinho. Como o rolamento opera geralmente em altas rotações, esse pequeno, que seja um pequeno desgaste em uma das esferas, pode fazer um barulho absurdo. Assim como pode não fazer barulho sensível aos nossos ouvidos nenhum. Então a gente não pode confiar somente no que a gente vê, ou ouve ou sente. A gente já vai falar de um equipamento muito importante para aferição de vida útil dos rolamentos. Mas outros sintomas são a temperatura. Um rolamento que está danificado, ele esquenta, ele tende a esquentar mais. Não só ele, como ele esquenta o mancal que está em volta, então aí, essa é fácil de identificar. E tem mais uma, aqui no de trás. Ruídos anormais. O ruído e a vibração tá atrelado, mas a máquina tende a vibrar mais, né? Lógico que ela vibrando ela faz barulho, mas a vibração oscilatória também acontece. Para medir esses ruídos que eu falei que ele gera, né? Lógico, se tiver muito crítico, a gente vai conseguir escutar a puros ouvidos um equipamento que está danificado, um rolamento que está danificado, que vai fazer um barulho, vai ser perceptível que não está normal. Mas a gente não pode confiar sempre nos nossos sentidos, por isso existem equipamentos. E um desses equipamentos é o estetoscópio eletrônico. E ele vai medir faixas de vibração que estão saindo direto desse rolamento ou desse mancal e que às vezes não são escutadas pela gente. Então ele vai, além dele poder analisar um rolamento que está funcionando normalmente, só de chegar perto ele vai detectar vibrações que podem ou não determinar a condição daquele equipamento, se ele está ou não danificado, se ele está ou não desgastado, se ele está ou não faltando lubrificação, enfim. Esse equipamento ele é muito útil para manutenção de rolamentos, porque você não precisa abrir e testar fora, você só encosta ele, você só chega perto desse estetoscópio eletrônico e ele vai detectar essas ondas e ele vai mostrar para você qual que é a vibração, qual que é a faixa e depois você olha no catálogo se isso tá normal operante ou se tende a estar danificado, né? Monitoramento da temperatura, como eu falei, um rolamento que está danificado, ele tende a esquentar mais, né? Não só danificado, como se ele não foi bem cuidado, se não teve as condições de lubrificação condizentes, né, com o recomendado pelo fabricante, ele tende a esquentar mais e esse esquentar do rolamento faz com que ele não funcione tão bem, podendo gerar também as vibrações. Então, as vibrações e o barulho são principais indicativos de que não tem alguma coisa certa. E a temperatura também é um deles. Um mancal muito quente fora da sua faixa de operação indica que o rolamento lá dentro está danificado ou pode estar totalmente quebrado. E o último ali, no monitoramento das condições de lubrificação, ele é um meio de precaver, né? Você monitorar as condições de lubrificação garante que não vai faltar, e você usar a lubrificação de qualidade garante que não vai faltar e vai ser sempre lubrificado como o fabricante esperou que ele fosse, né? Então você vai poder tomar mais em conta ainda a recomendação do fabricante. Porque, lógico, eles fazem os testes lá, que nem a SKF, ela tem o lubrificante para cada rolamento e são os lubrificantes deles. Então, eles fazem os testes em campo com os próprios equipamentos, as próprias máquinas, os próprios rolamentos, os próprios lubrificantes. Então, quanto menos essas variáveis você tiver no seu processo,
maior será a aproximação que eles deram de vida útil. Então, você lubrificar os equipamentos, os seus rolamentos, com os lubrificantes da marca ou recomendados pela marca, faz com que essa vida útil deles aumente e que você estrague menos rolamento e tenha que parar menos a máquina para consertar. Bom, da minha parte era isso, pessoal. Foi bem rapidinho, um seminário bem rápido. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que possam vir a ter surgido. É, resolveu algumas dúvidas que eu tinha, pelo menos, fazer esse seminário. Trabalhando agora na empresa, eu vejo que esse pessoal tem bastante serviço. E eu vou deixar vocês um pouquinho com o monitoramento da vibração de rolamentos, que é o que eu falei, do equipamento lá. E o Mata vai falar um pouquinho para vocês agora. Eu me despeço. Tchau, tchau, uma boas férias e fui. Meu nome é Leonardo e eu vou dar prosseguimento à apresentação. Eu vou falar sobre o monitoramento da vibração de rolamentos. Bom, percebemos aqui que a análise de vibração é essencial, né? Porque todas as máquinas vibram e o aumento dos níveis de vibração geralmente indica um problema mecânico. Cada falha gera uma frequência exclusiva, permitindo a identificação da causa raiz. E utilizamos esses sensores piezoelétricos para captar essas frequências, que variam conforme o tipo de falha. Temos aqui a baixa frequência, que vai de 0 a 2 kHz, né? E acontece a ressonância estrutural, desalinhamento e frouxidão mecânica. Já as altas, de 2 a 50 kHz, e as muito altas, que é acima de 50 kHz, pode ocorrer os defeitos nos rolamentos. Por que a gente busca saber isso? Para saber quando que a gente pode detectar uma falha precoce e fazer a manutenção. Bom, onde e quando medir a vibração dos rolamentos? A gente pode utilizar a medição através da direção horizontal, onde a vibração tende a ser maior e pode indicar desbalanceamento. Na vertical, onde normalmente a vibração é menor. Na axial, que deve ter uma vibração pequena. Se for elevada, pode indicar desalinhamento ou problema no eixo. E além disso, para garantir um diagnóstico preciso, a medição deve ser feita quando a máquina estiver em operação normal, com temperatura e rotação estabilizadas, ok? Aqui, dando continuidade, a gente pode fazer a análise da frequência de defeitos, né? Cada rolamento gera um sinal de baixa frequência, dependendo do número e tamanho dos elementos rolantes. Esses defeitos geram sinais de alta frequência, resultando em picos na amplitude, certo? E a técnica de envelope de aceleração isola essas frequências para detectar falhas precocemente. A gente observa aqui pela imagem como que é feita, né, essa análise. Eles utilizam esses aparelhos. Bom, a gente pode calcular fazer o cálculo das frequências de defeitos, certo? O BPFO, a gente pega a frequência da passagem da esfera por o rolamento pelo anel externo. O PBFI é a frequência da passagem da esfera dividido pelo rolo do anel interno. O BSF é a frequência de giro da esfera dividido pelo rolo. E o FTF é a frequência da gaiola de trem de rolos, ok? Agora, cuidados durante a troca de rolamento, né? Uma vez identificada que a troca é necessária, deve-se tomar certos cuidados. Rolamentos são sensíveis ao calor e umidade, por isso duas recomendações são importantes aqui, que é que eu vou destacar. Primeiramente, evitar expor o rolamento ao calor e umidade, né? Mantendo ele, né, na embalagem até a troca. Não utilize maçarico ou fogo para aquecer o rolamento, pois isso pode danificá-lo. Use um aquecedor indutivo, que distribui melhor a temperatura, beleza? Evite pancadas com martelo ou marretas, por isso pode danificar o eixo ou até um mancal. Utilize ferramentas adequadas, como o saca-rolamentos. Nunca reutilize a graxa do rolamento antigo, ela pode estar contaminada. Sempre limpe o sistema antes de aplicar a graxa nova da mesma especificação. E por fim, compre rolamentos apenas de distribuidores autorizados para garantir qualidade e evitar falsificações. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço.